Olá, sou Evandro Júnior e agora nós teremos os nossos estudos em Apocalipse. Especificamente, hoje veremos na introdução e análise do livro de Apocalipse. Hoje nós teremos aí o assunto da datação do livro de Apocalipse. Né? Quando nós falamos de data do livro de Apocalipse, é entendido hoje que pelo menos três posições podem ser afirmadas. A primeira posição é uma posição mais antiga do livro de Apocalipse. A segunda posição é uma posição mais tardia do livro de Apocalipse. E uma terceira ainda mais tardia. A primeira posição afirma que o livro de Apocalipse foi escrita, o livro de Apocalipse foi produzido na década de 60, tá? Antes do ano 70, portanto, depois de Cristo, e que estaria profetizando sobre os eventos a serem cumpridos na destruição de Jerusalém no ano 70. A segunda posição diz que o livro de Apocalipse foi escrito no ano da década de 90 do século I. E a terceira posição diz que o livro foi escrito pelo menos a partir do ano 120 do século II. Né? Essa terceira posição ela é afirmada geralmente por teólogos de linha liberal, tá? Que pressupõem a falibilidade da escritura e a errância bíblica, tá? Que o texto bíblico não foi escrito pelo próprio apóstolo João, não é inspirado e que aquilo que tem, na verdade, é uma profecia já cumprida em formato apocalíptico. Então, essa última posição nós rejeitamos e afirmamos as duas primeiras, ora mais plausível uma posição, ora menos plausível outra. Tá? Vamos ver aqui, entendendo mais um pouco sobre isso. Primeiramente, a importância deste assunto, porque é importante aprendermos sobre a data do livro de Apocalipse. Existe, sim, uma importância sobre isso na maneira como nós abordamos o livro como um todo, tá? E não é apenas uma questão de especular datas sobre quando é que o livro foi escrito, há implicações hermenêuticas importantíssimas a partir da datação do livro, tá? Vou colocar aqui algumas delas. A primeira é que é importante estudar quando o livro de Apocalipse foi escrito, porque isso é necessário para a interpretação do livro inteiro, dependendo de quando você entende o começo do livro de Apocalipse, você vai, a partir dessa datação, interpretar o livro, tá? Naturalmente. Por exemplo, aqueles que entendem que o livro foi escrito depois ou a partir do ano 120 do século II, eles têm uma abordagem mais antissobrenaturalistas empregada ao texto, enquanto que as duas outras primeiras posições não, entendem que de fato é uma profecia que ela iria se cumprir num determinado tempo. Tá? Então, compreender quando o Apocalipse ou qualquer livro da Bíblia foi escrito, também esse princípio pode se encaixar para outros livros, permite que as circunstâncias históricas presentes ou próximas daquela época formem uma estrutura de um contexto para a interpretação de todo o livro. Dependendo de quando o livro foi escrito, a nossa interpretação ela será muito comprometida. Tá? Vamos lá. Luiz Berkoff diz algo importante. É possível entender um autor e interpretar corretamente suas palavras sem que ele seja visto à luz da sua experiência histórica. Né? Então, ele diz algo que é necessário a gente parar bem para pensar. Né? Ou seja, um autor, por autor, ele está falando aqui autor da escritura. Tá? É impossível, considere bem isso, é impossível entender um autor e interpretar corretamente, vamos lá, interpretar corretamente suas palavras sem que ele seja visto à luz de sua experiência histórica. Tá? Falamos isso a respeito da Bíblia, porque nós entendemos que o texto bíblico foi dado dentro de uma realidade histórico-geográfica, contextual, social, econômica, cultural. Portanto, entender a experiência histórica na qual aquele livro está inserido é muito importante. Né? Uma pessoa, no certo sentido, controla as circunstâncias de sua vida e determina aspectos dessas circunstâncias.
mas é igualmente verdadeiro, né, e num grau elevado. O produto de seu ambiente histórico está presente ali nas circunstâncias da vida da pessoa e nos aspectos da sua vida. Por exemplo, ela é filha do seu povo, de sua terra e de sua época. Você tem que entender quem é o povo, né? Você tem que entender quem é o seu povo, você tem que entender que terra é esta, e você tem que entender que época é aquela. Ora, o livro de Apocalipse trata das três questões. O livro de Apocalipse foi endereçado a um povo, a um grupo. O livro de Apocalipse fala geograficamente acerca de um local, na verdade de vários locais, né? Fala de Babilônia, fala de povos, tribos. O livro de Apocalipse fala de Nova Jerusalém. O livro de Apocalipse fala do lugar onde o Senhor foi crucificado. E o livro de Apocalipse também, em último lugar, fala de uma época. Muitas vezes o livro de Apocalipse traz a expressão porque está próximo o tempo, as coisas que em breve devem acontecer. Por isso, o livro de Apocalipse abrange esses três aspectos aí, tá? Destinatário, geografia e tempo. Tá? Grant Osborne, ele fala algo importante na sua obra de hermenêutica, chamada Espiral Hermenêutica. Ele diz: a data em que um texto foi escrito também nos dá um conjunto de ferramentas interpretativas para chegar ao significado de um texto. Daniel, por exemplo, teria outro significado se tivesse sido escrito no período dos Macabeus. Algumas pessoas entendem que o livro de Daniel foi escrito durante o período dos Macabeus. Geralmente quem afirma assim tem também um pressuposto antissobrenaturalista, acreditando que aquelas coisas profetizadas no livro de Daniel só foram escritas depois que os eventos aconteceram. Portanto, aquilo que é chamado de vaticínio, ex-evento, né? Ou seja, o texto ele profetiza, né, algo que ele sabe que vai acontecer porque os seus escritores já viram acontecendo. A expressão vaticínio ex evento, né, é uma profecia escrita depois dos eventos. Ou seja, prediz coisas que já aconteceram. Assim é muito fácil profetizar, não é? E é por isso que aquelas coisas do livro de Daniel nós vemos cumprindo na história, porque alguém que não foi Daniel escreveu aquilo no tempo dos Macabeus e para dizer que era uma profecia futura, quando na verdade já tinha se cumprido. Então, essa data tardia do livro de Daniel faz com que a gente tenha uma abordagem ao livro de Daniel totalmente diferente, anti-sobrenaturalista, como se de fato não fosse uma profecia sobrenatural de Deus. Mas nós não cremos que foi escrito durante o período dos Macabeus, cremos que foi antes, né? Mas é para a gente entender que a data compromete, sim, a forma como nós abordamos o livro inteiro. Tiago seria interpretado de outra forma se tivesse sido escrito para uma comunidade da diáspora no ano 110 depois de Cristo. Tá? Quem afirmou isso daí foi um estudioso liberal chamado Martin Dibelius. Tá? E ele disse que o livro de Tiago foi escrito por um outro homem que não foi o Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Tá? E ele foi escrito durante um período que o povo estava disperso no século II. Tá? Ou seja, nós sabemos, possivelmente aquela dispersão, aquelas tribos dispersas que o apóstolo Tiago fala, as tribos espalhadas são aquelas durante o período do imperador Cláudio, não é? Possivelmente década de 40 do século I. Nós acreditamos que ele fala de coisas daquele tempo. Mas se a gente afirmar que foi escrito só no século II, então uma outra pessoa que não foi Tiago escreveu, embora ele tenha dito que era o Tiago, né? Irmão de Judas, nós sabemos que esse irmão de Judas é o irmão do Senhor, e isso corrompe a visão tradicional e a abordagem também anti-sobrenaturalista ao livro de Tiago. Tá? Então, o Grant Osborne ele apresenta a importância disso, como esses dois exemplos. Bom, entender a datação do livro de Apocalipse também evita erros de interpretação. Tá? Uma datação incorreta, na maioria dos casos, resultará em interpretações erradas.
Isto aplica-se ao livro do Apocalipse, especificamente no que diz respeito à sua escrita, antes ou depois da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Ou seja, alguns textos específicos do livro de Apocalipse encaixarão muito bem, dependendo, terão uma melhor hermenêutica, dependendo de que momento da história o livro foi escrito. Né? Por exemplo, Apocalipse capítulo 11 fala João recebendo a revelação acerca de um anjo que deveria medir o templo e os que nele adoram. Bem, se você entender que o livro de Apocalipse foi escrito na década de 90 do século I, então esse templo não pode ser mais o segundo templo que já foi destruído. Tem que ser um templo futuro. Aí que vem a abordagem dispensacionalista que apresenta que esse templo é o terceiro templo ainda a ser construído pelo anticristo, e durante o milênio os sacrifícios retornarão, tudo isso. Então, se você adotar uma visão tardia, se você adotar uma visão mais antiga do livro de Apocalipse, então esse templo aí é o segundo templo antes de ser destruído na década de 60, né? Ele estaria profetizando acerca da destruição do templo que iria acontecer na década só no ano 70. Tá? Olha que coisa diferente, né? Então, a mudança de data faz com que surja um terceiro templo, a restauração dos sacerdócios, dos sacrifícios, a necessidade de um milênio para isso. Se você mudar a data do livro de Apocalipse para ter sido escrito na década de 90. Né? Vamos lá. Bom, Milton Terry, esse homem, um estudioso, um hermeneuta muito conhecido, né? Milton Spencer Terry, ele diz assim: se este livro profético foi escrito antes da destruição de Jerusalém, várias das suas alusões específicas devem naturalmente ser entendidas como referindo-se àquela cidade e à sua queda. A cidade de Jerusalém, a queda de Jerusalém, se foi escrito antes do ano 70. Se, no entanto, foi escrito no final do reinado de Domiciano, por volta da década de 90 do século I, cerca do 96 depois de Cristo, como muitos acreditavam e muita gente acredita hoje nessa data mais tardia, então é necessário um outro sistema de interpretação para explicar alusões históricas. Tá? Então nós veremos agora o assunto sobre as duas principais abordagens sobre a data do livro do Apocalipse. Primeiramente, vamos observar aqui a data tardia para o livro do Apocalipse. Bem, quando nós falamos sobre datação do livro de Apocalipse, já entendemos a necessidade de entendermos uma datação que seja mais tardia ou mais recente. Nós veremos agora a abordagem mais comum, mais popular sobre o livro do Apocalipse, que é na década de 90 do século I, especificamente no 96 depois de Cristo, para alguns estudiosos. Antes, vamos ver quem afirma essa defesa. Né? Existem escolas interpretativas hermenêuticas do livro de Apocalipse que defendem essa data tardia. Vamos ver aqui. A primeira é o idealismo. Essa escola de interpretação do livro de Apocalipse, ela é muito comum hoje, sempre foi bastante comum. Tem o livro de Apocalipse como um livro simbólico, né? Se utiliza, portanto, do método simbólico do livro de Apocalipse, ok, é compreensível, né? As imagens do livro de Apocalipse não podem necessariamente ser interpretadas como literalmente, não é? Isso levaria a um absurdo hermenêutico, tá? Então, essa escola idealista apresenta o livro de Apocalipse essencialmente como através de um método simbólico ou espiritual. Não é um livro que apresenta realidades sequenciais, portanto, não é sequencial, tá? Mas a visão idealista ela se distingue porque apresenta os acontecimentos do livro, pelo menos na sua maior parte, não o livro inteiro. Há idealistas que creem no cumprimento futuro de algumas porções do livro de Apocalipse, especialmente ali a partir do capítulo 20 ou 21 em diante, né? Ainda outros acreditam num cumprimento de Apocalipse histórico,
né, situado, pontuado historicamente num período, como o capítulo 2 e capítulo 3 sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, enfim. Mas a maior parte do livro é entendido não como ligados a nenhum acontecimento histórico específico, mas trata-se de uma expressão de realidade de um conflito espiritual. Tá? Então, o livro de Apocalipse, para o idealismo, essencialmente, ou em sua maior parte, trata-se de um conflito entre o bem e o mal. Né? Duas forças opostas ali, obviamente não no sentido maniqueísta, compreendamos isso bem, idealistas, em sua maior parte, são conservadores. Né? Eles entendem, entretanto, que o diabo, com o seu exército, com seus inimigos, a todo momento estão fazendo oposição a Cristo, o Cordeiro, e a Deus Pai. E essa luta, ela aparece durante o livro do Apocalipse, os que seguem o diabo e aqueles que seguem a Deus, ora chamados santos, ora chamados de selados, enfim. Né? Então essa luta atravessa a história cristã e vai até o fim do mundo, apresentando aí um conflito espiritual, tá? E não uma profecia de cumprimento histórico pontual específico. Tá? Então, o idealismo ele tem essa hermenêutica mais elástica, né? Digamos assim. Há abordagens distintas do idealismo. Né? Existe o idealismo também chamado de idealismo modificado, é a abordagem do Beale, tá? Que ele limita muito de que Beale o livro de Apocalipse com as alusões do Antigo Testamento citadas ali. Então, o J.K. Beale, esse estudioso aqui, né, podem ver aqui, ele tem um comentário do livro de Apocalipse. Deixa eu marcar ele aqui. Está aqui. J.K. Beale, Gregory Beale, ele tem um comentário do livro de Apocalipse com 1.200 páginas, mais do que isso, e ele, em vez de se utilizar os símbolos de forma solta, ele trabalha muito o uso do Antigo Testamento no livro de Apocalipse, trabalhando de uma abordagem mais contextual, no entendimento judaico, sobre aqueles versículos, acerca do que, qual tipo de símbolo que aquilo dali significa. Portanto, é um simbolismo mais controlado, né, digamos assim. Então, é um idealismo modificado. Existe também aqui a abordagem chamada de paralelismo progressivo, vocês podem ver aqui, paralelismo progressivo. Essa abordagem aqui do paralelismo progressivo, ela foi uma visão popularizada por esse estudioso aqui, chamado William Hendrickson, esse estudioso reformado. Simon Kistemaker também repete essa abordagem. William Hendrickson, no seu livro Mais que Vencedores, ele apresenta o livro de Apocalipse como apresentando descrevendo esse conflito entre o bem e o mal, porém, em de uma abordagem não sequencial, tá? Mas em ciclos que se repetem. Tá? E esses ciclos se repetem, ou portanto são paralelos, um com o outro, apresentam em algum nível uma progressividade dos eventos. Então, por exemplo, o livro de Apocalipse fala da destruição algumas vezes, segundo Hendrickson, do mundo. Não é? Então, Apocalipse capítulo 6 fala dos montes caindo e cobrindo os homens da ira de Deus, descrevendo o juízo final. Lá na frente é tocado uma última trombeta, né? Descrevendo também um juízo final. Lá na frente, no capítulo 19, apresenta Jesus vindo no cavalo branco para destruir a besta, o falso profeta, jogados no lago de fogo. Novamente, uma linguagem para juízo final. No fim do capítulo 20, apresentando também o juízo do grande trono branco, né? E os livros sendo abertos para as pessoas serem julgadas, novamente descrevendo o juízo final. Por isso, na visão do William Hendrickson, não é que são 4 ou 5 juízos finais, né? O juízo final só tem um, senão não seria final. Mas é uma descrição paralela, repetida, mas com alguma progressividade e com diferenças de detalhes de uns para os outros para falar do mesmo evento. Tá? Geralmente, a abordagem idealista ela é própria do amilenismo. Entretanto, tem aqui, como podem ver, o Grant Osborne,
que é um pré-milenista histórico, defendendo também o idealismo. Tá? Ok, tem a abordagem chamada de historicista, ou historicismo. Historicismo é uma visão que ensina os acontecimentos do livro do Apocalipse representam simbolicamente também, então tem uma semelhança com o idealismo, apresentam simbolicamente o curso da história, desde a vida do apóstolo João até o fim dos tempos, ou o fim da era cristã. Então, o historicismo ele parece com o idealismo no sentido de acreditar que o livro de Apocalipse é simbólico, mas difere do idealismo no sentido de entender que são cumprimentos pontuais da história da igreja durante todo o livro do Apocalipse. Não é só um conflito entre o bem e o mal, de forma assim etérea, e sem especificar pontualmente o acontecimento daquilo. Não. É como se fosse um livro da história da igreja, em formato de símbolos. Tá? Para o historicismo, o Apocalipse deve ser lido dessa maneira. Tá? Então, há figuras e personagens do livro de Apocalipse, da mesma maneira o historicista interpreta assim o livro de Daniel. Podem significar, por exemplo, pessoas, acontecimentos da história humana. Então, a Babilônia, de Apocalipse 17 e 18, seria Roma. Né? O livro de Apocalipse apresenta a ascensão e a queda do papado romano, a chegada do islamismo, a vinda da reforma protestante, a apresentação da Revolução Francesa. Tá? Enfim, estes eventos todos da história da humanidade, dos últimos 2000 anos, apresentados no livro do Apocalipse. Tá? Quem tinha essa abordagem era Lutero. Obviamente ele viveu antes da Revolução Francesa, mas ele tinha esse entendimento de história da igreja apresentada em símbolos no livro do Apocalipse. Está presente em Lutero, está presente em Calvino, embora ele não escreveu nenhum livro, nenhum comentário do livro do Apocalipse. Entretanto, no livro dele de Daniel, existe uma mescla entre historicismo e preterismo parcial. A gente pode observar ali esses dois tipos de abordagem lá, com uma prevalência do preterismo parcial, mas o historicismo está lá também. Essa visão também está presente no seu comentário aos Tessalonicenses, quando é apresentado o homem da iniquidade, né, o filho da perdição. Em um momento ele apresenta como sendo dos imperadores romanos, outro momento como sendo o papado. Então existe essa relação muito próxima em Calvino também. Jonathan Edwards tem uma visão historicista quando ele fala do livro de Apocalipse. Essa visão está presente na Confissão de Fé de Westminster, na Confissão de Fé Batista de 1689, na Declaração de Fé e Ordem de Savoy, e era a visão de muitos puritanos, quando, por exemplo, eles afirmavam que o Papa é o anticristo. Então, esse entendimento que o Papa é o anticristo é próprio do historicismo. Tá? Essa visão ela caiu em desuso hermenêutico, né? Ela é pouco crida hoje, tá? Entre protestantes ortodoxos, ela é pouco afirmada. Existem alguns, como por exemplo David Silverside, que é um historicista protestante, né, reformado, de vertente mais pós-milenista, mas é um dos poucos, né, digamos assim, que defende, dentro da ortodoxia protestante, o historicismo. Hoje, o historicismo é mantido, na sua maior parte, esmagadora parte, por seitas, como, por exemplo, as adventistas do sétimo dia ainda creem que o livro de Apocalipse está apresentando a história da igreja adventista. Né? Por exemplo, a mulher de Apocalipse capítulo 12, né? Que é perseguida pelo dragão, e depois o dragão, de perseguir a mulher, depois que ele persegue a mulher, vai perseguir os filhos da mulher, os descendentes, o remanescente que guardam os mandamentos de Deus. Para o adventismo, quem é? A igreja adventista do sétimo dia, que guarda os 10 mandamentos, incluindo o quarto mandamento. E a mulher é a igreja adventista, se não for a própria Ellen White. Então, essa visão historicista, contando a história da igreja, está presente em seitas também, como Testemunho de Jeová, tá? Que tem a sua escatologia a partir do livro de Apocalipse e de Daniel, inclusive estabelecendo datas, né, para a vinda de Cristo, 1914, 1975 e assim por diante. Assim também como outras seitas, como o Tabernáculo da Fé, fundado por William Branham,
que afirmava que aquelas 7 igrejas da Ásia Menor são 7 eras, um pouquinho parecido com o dispensacionalismo primeiro, mas obviamente além. O Tabernáculo da Fé, através do seu profeta, William Marron Branham, dizia que a igreja do profeta William Branham é a igreja da última era, da igreja de Laodiceia, né? E que o livro de Apocalipse também apresenta o Papa, a ascensão, né? O erguimento do papado romano, no capítulo 17 e 18, por mais que nós não concordemos com esse entendimento, entretanto, é uma forma de ler o livro de Apocalipse e situá-lo historicamente. Né? Tem abordagem chamada também de futurismo. Essa abordagem, né, o futurismo é a abordagem mais comum, entende que o livro de Apocalipse fala de eventos que vão acontecer em sua maior parte no futuro. O livro de Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 22, fala de coisas que vão acontecer centenas de anos, se não milênios de anos depois do livro ter sido escrito. Tá? Essa visão é a visão mais popular de muitos cristãos hoje. É uma visão futurista, por exemplo, que dá apoio àquilo que é chamado de dispensacionalismo. Eles entendem que o livro de Apocalipse foi escrito na década de 90, aí por volta do ano 96 depois de Cristo. Mesmo não dispensacionalistas defendem essa abordagem, como por exemplo George Led e outros, tá? Mas em sua maior parte dispensacionalistas, como Dwight Pentecost, Louis Perry Schaeffer, John MacArthur e tantos outros. Tá? Essa abordagem hoje ela é muito comum, de que o Apocalipse é futuro, está falando de coisas futuras, um anticristo futuro, besta futura, tudo isso, Apocalipse capítulo 11 é coisa futura também, o templo de Apocalipse 11 é o terceiro templo, e assim por diante. Tá? Então, esse entendimento é um entendimento comum.